e graça para você ligado nessa emissora. Com muita alegria, nós começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, estamos aqui entrevistando as pessoas que vão ao Vejam Só Debate, né? E muitas vezes não conseguem falar tudo o que precisam ou que a gente gostaria de ouvir. Por isso a gente traz aqui para o Vejam Só Entrevista. O assunto de hoje é um problema bastante contemporâneo. Tanto é que algumas pessoas que se posicionaram pelas redes sociais a respeito do tema estranharam que bullying e cyberbullying sejam consideradas coisas graves, porque desde que são crianças já praticaram ou sofreram e tudo bem, né? Hoje não é mais assim. As questões ligadas ao bullying e ao cyberbullying são bastante severamente punidas, inclusive pela lei criminal. Por quê? O que é exatamente bullying? A gente não pode mais brincar com ninguém? O que é o cyberbullying e por que ele é grave? Se é alguma coisa feita pela internet, bastaria bloquear ou não é bem assim? Para tratar desse assunto, nós contamos com a presença de duas irmãs em Cristo especializadas nessas questões emocionais. A primeira delas é a doutora Daniela Martins. Seja muito bem-vinda, doutora. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo bem. A senhora é psicóloga clínica. Isso. Qual a linha de terapêutica que a senhora adota? Pastor, eu falo que a linha que eu abordo é a que o meu cliente precisa. Mas ele não vai saber. Justamente por isso, o que ele precisa? Da efetividade. Então, eu compreendo que nesses 15 anos de atendimento, de prática clínica, eu fui estudar as abordagens para oferecer ao meu cliente o que ele precisa. Ah, bem, a senhora é evangélica, não é? Sim. Qual a sua igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, AD Alfa, meus pastores, pastor Jairo e pastora Cassiane. Aí, lá em Alphaville. Isso mesmo. Então, fica aqui, eu estava conversando com a irmã, antes do início do programa, o convite, né, para o casal vir ao Vejam Só Entrevista. Há muito tempo que eu quero entrevistar. Obviamente, a irmã Cassiane, né? Mas o marido pode vir, que ele será muito bem-vindo e entrevistado também ao mesmo tempo. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. Do outro lado, com muita alegria, uma honra mesmo, estreando no programa Vejam Só, a pastora Nadir Silveira, da Igreja Internacional da Graça de Deus, ela que é líder regional lá na Igreja da Graça de Carapicuíba. Seja muito bem-vinda, pastora. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma honra poder estar aqui. A honra é nossa. A irmã é líder lá em Carapicuíba. E onde fica a igreja e quais são os horários de culto? Sim, a nossa igreja fica na Avenida Governador Mário Covas, 335, bem no centro da cidade. Nós temos uma agenda semanal de cultos. Segunda-feira nós oramos pela vida profissional, pela vida financeira, 9, 7 e meia da noite. Quarta-feira, corrente da Sagrada Família, 9, 2 e 7 e meia. Na sexta-feira é um dia de libertação, também nos 3 horários, 9, 2 e 7 e meia. E no domingo, busca profunda ao Espírito Santo, dia especial de louvor e adoração, em 2 horários, 8 e 4 horas da tarde, e eu realizo todos os cultos. Muito obrigado pela presença da senhora, né? Uma palavra de gratidão especial ao pastor Maurício de Oliveira, que é o líder em Itapevi, né? E que é o esposo da pastora Nadir. Um dia ele também vai estar aqui. E por que a pastora Nadir está conosco? Ela deu uma entrevista muito interessante à revista Graça Show da Fé, falando exatamente desse assunto ligado ao bullying. Então, eu vou começar com a psicóloga querendo saber o seguinte, se é que é possível descobrir isso, né? Por que se usa a palavra bullying e o que ela significa? Bullying, na verdade, é uma forma de agressão, pastor. Agressão de forma intencional e que acaba podendo afetar o indivíduo nas esferas emocionais, psicológicas e comportamentais. O mais desafiador do bullying é olhar e enxergar que é uma ação intencional da parte do agressor. Existe agressão não intencional? Sabe aquele sem querer querendo? Só que não existe. Então... Não existe, é uma agressão
e machuca muito. E pode trazer aí danos bem sérios e profundos. Posso imaginar. Agora, a origem da palavra a senhora não saberia dizer? Não. A senhora pesquisou, pastora? Então, essa palavra bullying, né, na verdade, ela é uma origem americana, né? Os americanos que falam bullying, né, e cyberbullying, que realmente está ligado à agressão. A agressão, seja ela verbal, seja ela física, né, seja ela de caráter social também, né, onde ali o indivíduo, né, ele acaba humilhando, ele acaba atacando, ele acaba oprimindo, né, o seu colega, o seu amigo, né, infelizmente de uma forma errada. Então, o bullying deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser uma zoeira e passou a ser realmente uma agressividade, né? Então, essa palavra bullying está ligada a isso. Eu te agrido, eu vou te diminuir, eu vou te humilhar, né? Eu vou te deixar desconfortável, eu vou te ferir emocionalmente, né? Socialmente, eu vou tentar te separar de certa maneira, porque eu não me conformo com o seu jeito, com a sua maneira, com a sua religião, com a sua pele, com a sua cor, se você é bem de vida ou mal de vida, né? Então, um comportamento muito ruim, que infelizmente é gerado aí por consequências também, tanto do agressor, né, doutora, consequências emocionais, né? Tanto aquele que pratica, ele já tem ali um distúrbio emocional dentro dele que precisa ser tratado. Ele foi ferido, por isso ele começa a ferir. Mas, então, bom, eu já tenho bastante quilometragem de rodagem, né? Não vou dizer a minha idade, mas é bastante alta. E, na maior parte do tempo, a gente levava isso como uma brincadeira normal entre colegas, amigos. Eu acredito que não exista criança que não tenha sofrido e feito bullying na infância. Ou existe? A grande questão, pastor, é que a existência, eu compartilho contigo, sempre houve. Mas era a atenção que se dava a isso. Porque nós entendemos hoje que normalizar o que não é para ser normalizado sempre trouxe danos. Por exemplo, quando eu pego um adulto hoje no meu consultório, 50 anos para cima, não quer dizer que não haja consequências emocionais de um bullying. A questão é que grandes traumas que ele carrega foram de origem na sua infância e muitas vezes em período escolar. Só que isso foi para o inconsciente. Ele foi vivendo, ele foi criando meios de lidar com aquilo. Mas abusos, agressão verbal, apelidos que se tornaram crenças, que feriram a autoestima, que impactaram no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento humano e que ele levou. Por quê? Porque não se tinha atenção a isso. Porque era muito comum dizer o quê? Isso é frescura. Vai, você tem que ir. E não, a questão não é não tem que ir, mas a questão era a atenção que se dava a isso. Então, não é que nunca existiu. Os impactos permanecem até hoje. Com certeza, existe um apelido que quem viveu no período escolar pode ter sérios desdobramentos disso e seguiu, precisou seguir, porque tinha que seguir, mas não quer dizer que não causaram impactos negativos. Tá. Tem uma pergunta bem específica para a senhora, mas daqui a pouquinho. Pastora, a Bíblia fala de bullying? A gente não vai encontrar, pastor Heber, a palavra bullying. Né? Graças a Deus, porque a Bíblia é em português. Porque também, assim, esse conceito, né, ele é novo, né? Mas nós encontramos na palavra de Deus, onde o Senhor fala de agressores, escarnecedores, maldizentes, né? Onde ali a pessoa, ela de certa forma, ela machuca o seu próximo, né? Então, nós encontramos exemplos, inclusive, na própria palavra de Deus, nós encontramos ali personagens, né? Homens e mulheres que viveram essa situação também, né? De serem agredidos verbalmente, fisicamente. A Penina, quando enxuriçava a rival dela, a Ana, né? Era bullying aquilo? Sim, de certa maneira, sim. De certa forma, sim. Nos dias de hoje, poderíamos dizer que sim. Só ventre seco. Sim, você é estéril, não pode, né? Não pode ser mãe. Então, querendo ou não, isso é prejudicial. Às vezes, né? Porque quem pratica o bullying na Bíblia está lascado.
um bando de garotinhos, que na verdade a tradução não é essa, né? São rapazinhos, pelo original hebraico, que eu não vou explicar aqui porque ele é feio, são rapazes que saíram da adolescência, mas não amadureceram. Eles fizeram bullying com Eliseu. Chamando ele de careca, de calvo, né? Ai, careca! É verdade. Que é uma das coisas que todo careca sofreu na vida como bullying. E aí Deus não gostou da história. O que aconteceu com eles, ô pastor? Sim, eles mesmos, né? O próprio profeta, ele amaldiçoou aquela atitude, né? Eles acabaram se perdendo e até morrendo. Foram mexer com o homem de Deus, fazendo bullying, né? Mas, doutora, se o bullying é uma coisa assim tão grave como a senhora fala, que deixa marcas para a vida adulta e tal, não faz muito tempo, mas não é recente, um bullying que se fazia com as loiras. Sim, sim. E eu vejo um monte de mulher que não é loira e que se pinta de loira. Acho que até a irmã. Então o bullying não fez mal, não. A grande questão é o poder que ele tem de te afetar. A grande questão é essa. Porque quando uma pessoa ela consegue trabalhar a sua identidade, quando uma pessoa ela consegue trabalhar e autoafirmar a sua identidade, o que vem de fora para dentro pode não ter o poder que o agressor deseja. Por quê? Qual que é a grande sacada do bullying? Desequilibrar o outro para ter o poder. A partir do momento que eu acredito que o que você diz é verdade sobre mim, eu estabeleço uma crença e viro refém do seu poder. Então, a questão da cor do meu cabelo, quando eu dou esse poder a você, eu posso literalmente deixar de usar o que eu quero para satisfazer um desejo seu, que vai te colocar ali num lugar de poder. Então, a intencionalidade é desequilibrar, é desestabilizar o outro, para que o outro vá se colocando no lugar de refém e você de poder. Mas a criança tem essa consciência? Porque a gozação, né, era a palavra que a gente usava, começa no primário, né? A criança tem essa ideia? Ela quer o poder, ela quer... Ou ela só quer brincar com o outro, assim como brincam com ela? O poder é percebido. A sacada do poder é percebida. Tanto que você, quando chega no universo infantil, você consegue identificar as crianças líderes no ambiente. Por quê? Porque a partir do momento que aquela criança ela tem o poder de influência, ela vai naturalmente estabelecendo isso no grupo. Geralmente, todo grupo tem ali os seus líderezinhos que vão se apontando. E isso vai sendo percebido. A criança ela vai percebendo no condicionamento do grupo, a partir do momento que ela fala, ela vai começando a perceber o poder que a palavra dela tem. Quando ela chega no ambiente, como os outros se comportam. E aí os clãzinhos começam a se formar. Isso é fato. As turminhas, né, como Exatamente. A gente falava, elas se formam e se hostilizam mutuamente. Isso é fato. Agora, a questão da agressão, pastor, é muito interessante a gente enxergar a origem disso. Por quê? Porque a criança, para ela ter a percepção de uma agressão, ela precisa passar por isso, seja diretamente ou no ambiente. Então, quando a criança está exposta no ambiente... Vamos para a família, tá? Quando ela está num ambiente de cultura familiar onde existe uma agressão exposta ali diariamente, rotineiramente, aquela criança, ela olha aquilo e ela aprende aquilo. Então, o que ela aprende, ela reproduz. E quando aquilo é diretamente a ela, e quando nós estamos falando de pais e cuidadores em que a criança não pode rebater aquilo por uma questão de autoridade, ela vai reprimir aquilo de quem ela recebe, da figura de autoridade de quem ela recebe, mas ela instintivamente, ela vai precisar colocar essa raiva, canalizar isso em outra pessoa. E é onde ela começa a existir, né? Os dominantes e os dominados. Pastora, a senhora faz parte da Igreja da Graça, né? Que tem como uma dos ensinos assim bastante ressaltados a questão do poder que as palavras possuem.
Sim. E isso é muito ensinado, muito enfatizado nas reuniões de família, né, às quartas-feiras, de que os pais podem fazer mal para os filhos ao falarem coisas ruins. É uma espécie de bullying espiritual, não é? Sim. Hoje, nós vemos que a família em si, ela está meio parada. Parada em que sentido? De investir naquilo que é certo, na criação dos seus filhos, ensinar os filhos a amarem a Deus, a construir uma comunhão, a terem experiências com o amor de Deus em seus corações, né? Porque eu vejo o seguinte, que, como a doutora estava dizendo, essa reação externa é que alguma coisa está acontecendo por dentro. Está acontecendo por dentro. Por isso que nós, pastores, né, o nosso ministério, ensina muito o valor e o poder das palavras. Porque passa a ser, querendo ou não, palavras que os próprios espíritos malignos, eles vão acorrentando os sentimentos, as emoções, a valorização, né, de uma pessoa, não somente crianças, né, isso também acontece no meio adulto, não é uma questão só de criança, acontece também no meio adulto. E nós sabemos que, apesar de tudo, né, é uma questão também espiritual, onde nós sabemos que existe uma força que não é boa, uma força maligna por detrás disso. Porque o nosso Deus veio trazer vida, Ele veio nos curar, Ele veio nos salvar. Então, a prática do bullying é agressiva, ela fere, ela machuca, ela desequilibra. Começa, assim, pelo uso das más palavras, porque a gente sabe que o diabo ele é especialista em criar títulos que não nos pertencem, de nos chamar de fracassado, de derrotados, você não vai vencer, você não presta, você não é ninguém, né? E, pelo contrário, quando Deus se dirige a nós, Deus se dirige com palavras que nos coloca de pé, palavras que nos erguem, palavras que mostram o nosso valor, que nós somos a coroa da criação de Deus, que nós somos o melhor de Deus, que nosso valor é muito grande, porque Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, eu vejo assim que hoje, doutor Eber, até a questão da preparação, né, dos nossos filhos, da nossa família, para enfrentar o externo, é ter sucesso dentro de casa. Porque eu acredito que o sucesso ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se o lado de fora me machuca, se o lado de fora me humilha, se o lado de fora me diminui, quando eu chego em casa, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa que me cura, que trata realmente o meu verdadeiro valor, onde nós somos amparados ali pelo amor de Deus reinando em nós. Então, a gente consegue ter um equilíbrio e até lidar, né, de certa maneira, com isso que acontece do lado de fora. A senhora tem um menino de 8 anos, né? Tenho sim. Ele já se queixou de bullying? Uma vez ele chegou em casa dizendo assim para mim, mamãe, eu tô triste hoje. Eu falei, por quê, filho? Ele falou assim, porque ninguém gostou do meu desenho. Todo mundo achou o meu desenho feio. E eu tive vontade de rasgar o meu desenho. Aí eu peguei e falei, você trouxe o desenho, Emanuel? Eu falei, trouxe. E quando eu olhei o desenho dele, eu falei, filho, eles não falaram a verdade. O seu desenho está lindo. E estava bonitinho mesmo, né? E eu comecei ali a conversar com ele, a dizer para ele que aquilo que ele tinha feito foi muito bem feito e que ele passou ali a receber o nosso amparo. E eu falei, agora faz um desenho também para a mamãe, vamos desenhar juntos. Então, eu preciso fazer que o meu lar, a minha família, a minha casa, seja um lugar de saúde, seja um lugar de cura, um lugar de amor, né? Até para que ele seja mais preparado, mais blindado, bloqueado ali, protegido, tem um escudo no coração. Né? Aqui eles podem me maltratar, falar o que querem, mas a minha casa eu sei o meu valor de verdade, o amor de Deus. O que os meus pais me ensinam, o que o meu pastor me ensina, o que eu aprendo na casa do Senhor, é diferente disso tudo.
Então, onde a gente consegue, às vezes, até ajudar os nossos filhos, né, a serem mais protegidos desse mundo que só sabe ferir, machucar. E, como eu estava dizendo, infelizmente, é uma questão espiritual que a gente precisa estar orando e repreendendo. Hoje mesmo, antes do meu filhinho ir para a escola, eu abracei ele, eu ministrei uma bênção sobre a vida dele. Eu disse, filho, eu afasto da sua vida todas as crianças ruins, más intencionadas. Eu oro te abençoando. Então, assim, é o cuidado, né? A gente precisa realmente liberar palavras de bênção, palavras de poder, palavras de vida, né? O verdadeiro profetizar, né? É falar segundo a palavra de Deus para a nossa família, para que eles tenham realmente ali um ambiente de saúde, de cura. Independente do que aconteça do lado de fora, o meu verdadeiro valor, as pessoas mais importantes da minha vida, elas me dão. Agora, doutora, uma questão mais sensível, né? A gente já entendeu bem qual é a questão do bullying e a gravidade dele. Agora, o que eu não consigo entender é, de um pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, a gente fica sabendo de uma quantidade cada vez maior de adolescentes que põem fim à própria vida ou que tentam fazê-lo, Sim. né? Ou então invade uma escola e atira num monte de gente. Sim. E a razão é sempre a mesma, são vítimas de bullying. Por que isso não acontecia lá atrás, se o bullying existia, e acontece agora? Os adolescentes estão muito sensíveis? Os vínculos estão ficando mais frágeis. Por quê? Porque o mundo em que vivemos é totalmente diferente do mundo dos nossos pais, para começar. Antigamente, a criança ela podia fazer ali trabalhos, você era impulsionado a mover-se a responsabilidades muito jovem, tinha que estudar, trabalhar, essa questão da cultura de você entrar nesse universo, a presença dos pais, a figura materna dentro de casa era outra. A questão não é só trabalhar ou não trabalhar, mas a qualidade dos vínculos. Tá? Hoje, uma criança, e falando aí dos últimos 15 anos para cá, o modelo de educação mudou. O modelo de sociedade mudou. Então, você tinha uma família onde era muito comum a mãe estar ali à frente, né, do lar, do cuidado dos filhos e tal. Só que essa sociedade, esse modelo, ele foi sendo reconfigurado. E, neste modelo, a criança, ela vive o vínculo mais frágil da figura materna e paterna. Então, segurança, sentimento de segurança, de pertencimento, de autoconfiança, que geralmente são bases que a criança ela vai desenvolvendo a partir da figura materna e paterna, isso também foi mudando, porque as figuras foram sendo trocadas, né? Períodos integrais, mais integrais na escola, períodos de cuidadores. Então, as crianças, o modelo de adolescentes que nós temos hoje, foram de crianças que, provavelmente, os vínculos que tiveram podem ter sido frágeis com relação a essas figuras parentais. Então, são adolescentes com extrema necessidade de aceitação e aprovação social e que, para ser aceito, fazem qualquer coisa. E detalhe, pastor, baixíssima tolerância à frustração. Porque, antigamente, um menino de 14 anos, ele ia trabalhar com o pai. Ele tinha que se posicionar num mundo totalmente diferente de como é hoje. E hoje não, um menino de 14 anos... Nós estamos falando de uma maturidade emocional frágil. Então, para ter a aceitação do outro, e como a terminologia da palavra ela está na agressão, né, ela vai fazer o que ela tiver que fazer, para ela não sofrer a rejeição, o abandono e a aprovação social. Chegando, muitas vezes, a tirar a própria vida quando ela não consegue enfrentar a dor da rejeição social. Eu esqueci de pôr a enquete no ar. Eu vou pôr, porque aí, durante o próximo bloco, você pode votar, né? É uma pesquisa e eu queria que você fosse bastante honesto e honesta na resposta. Vamos lá? Você já sofreu, em algum momento de sua vida, pode ser na infância, na juventude ou recentemente, né? Bullying de maneira séria, né? Eu esqueci de corrigir o sério lá, mas é sério, tá bom? Sim ou não? A gente vai ver o resultado daqui a pouco no final desta gravação, tá bom? Essa é uma das coisas que eu tenho tropeçado, e uma das razões de a gente fazer esse debate aqui, a gente tem uma adolescente, né?
e ela tem colegas que fazem automutilação. Sim. Né? E gente, eu vou usar uma expressão bem antiga, né? Gente de boa família, Sim. né? Sim. Com pais educados, com formação superior, etc. Por quê? Até eu estava conversando com a minha esposa e falando, eu não consigo entender. E ela falou, eu também não, porque se é para chamar a atenção, porque querer chamar a atenção dos pais ou dos outros, a gente sempre fez, né? Isso desde sempre. Mas a gente não fazia nada que causasse dor, porque ninguém gosta de sentir dor, não é verdade? A senhora tem ideia de por que essas pessoas fazem isso? Existe uma ausência enorme dentro dela, né? Chegar a esse ponto de fazer mal a si mesma. Na questão bíblica, né, na questão espiritual, podemos chamar essa ausência da ausência mesmo do amor de Deus, né, da presença de Deus dentro dela. Às vezes não significa que ter nascido numa família bacana, né, talvez de um poder aquisitivo melhor, né, ter estudado, ter se formado nas melhores escolas, que isso deixa uma pessoa completa. Eu tive uma experiência numa cidade que eu pastoreei, por ética não vou citar nada, mas é uma das famílias mais ricas da cidade em que eu pastoreei. Os melhores carros que se rodam nas ruas daquela cidade pertencem a essa família. Mas a filha deixou o conforto da mansão, conforto de uma vida bilionária. Ela decidiu morar na rua. Filho de um bilionário. Que coisa. Então, é a ausência do amor de Deus, da presença de Deus, porque às vezes os pais, doutor Heber, eles dão tudo, mas deixam de dar o principal, né, que é a força do coração. Né? E nós sabemos que essa força está no amor de Deus. É o amor de Deus que nos faz forte, é a presença de Deus que nos faz forte. Né? Como a gente estava falando há pouco, né? É fazer com que o ambiente familiar não seja só um ambiente de provisão financeira, né? Mas que seja um ambiente verdadeiramente ali de amor. Então, para a pessoa chegar a isso, existe uma ausência, a principal ausência de se sentir amada. Nós estamos até com um tema muito lindo dos nossos ministérios, né, na nossa igreja, geração forte, porque uma geração forte é uma geração que se sente amada. Então, nós estamos vendo ali uma geração fraca, sensível, né, que ou elas fazem mal para si, ou às vezes fazem mal para os outros. E o resumo disso é falta de Deus, falta de amor, né? Que Deus é o amor. Porque eu entendo uma coisa, por que eu procuro, né, estou sendo mãe ali, aprendendo com Deus e preciso melhorar cada dia mais, porque eu quero dar muito amor para o meu filho, não o amor só de mãe, mas o amor de Deus. Porque uma pessoa amada ela se torna amável. Uma pessoa amada se sente amável, ela se torna uma pessoa amável. Então, eu estou tentando criar o meu filho dessa maneira, para se comportar de uma forma diferente. Né? Assim como tem o amiguinho que machuca, ele vai estar ali para ajudar aquele que foi machucado. Né? E se isso acontecer com ele, ele vai entender o seu valor dentro de casa, trazido por nós. Então, essa ausência, né, do verdadeiro valor, né, que tem, que às vezes nós damos tudo, na verdade, não estamos dando nada. E o que a nossa geração precisa chama-se Jesus. É Jesus. O mundo, a cada dia que passa, mais longe, né, de Deus. Então, você vê, por se multiplicar tantos pecados, a iniquidades, as coisas erradas, né, o amor só vai esfriando. É muito desamor, né? O povo está precisando aprender a amar e o nosso professor é Jesus. É levar o povo tudo para a presença de Deus. Amém. A gente vai para o intervalo, lembrando você rapidinho da Agrade, a nossa patrocinadora, né? Quer aprender a Bíblia?
A grade tem cursos bíblicos totalmente renovados. Se você já fez a grade, pode entrar em contato de novo. Fala, eu quero fazer o curso novo que o Heber está falando lá no Vejam Só. Foi totalmente remodelado em plataforma EAD, você assiste em qualquer... Você tem acesso em qualquer lugar do planeta, né? Até fora dele. Basta ter internet, tá bom? 3115-0819 é o telefone em São Paulo. Se você quiser falar com alguém, aí tem que ser no horário comercial de segunda a sexta-feira. Caso queira já entrar no site, lá você tem todas as informações, agrade.com.br, e dá uma passadinha também no site da RIT, né? Para você descer além aí no Vejam Só Entrevista, fazer sugestões, né? Mandar trocar o apresentador, enfim. Lá você tem liberdade para dizer o que você quiser, tá bom? Só não pode fazer bullying. A gente volta já. O tema hoje é bullying e cyberbullying. E a gente está aqui conversando sobre como lidar com essas questões e com a Bíblia. A doutora Daniela Martins, que é uma mulher bastante alta, ela me contou que mede sem salto 1,90 m. E faz questão de usar salto alto, né? Que é para fazer bullying com a gente, né? Não, é porque eu gosto mesmo. Mas a senhora sofreu por causa disso. Eu sofri, pastor, por alguns meses na escola. Eu tinha ali, quando eu estava chegando na escola, eu apontava na esquina, eu já tinha uma galerinha ali que fazia um corredor, uma galera de um lado, outra de outro, e isso ia do portão da escola até a minha sala. Todo dia? Todos os dias. E quando eles percebiam a minha presença, virando ali uma esquininha que eu virava e já apontava a escola, o portão da escola, eles já começavam a gritar: girafa de salto alto, girafa de salto alto. Aí, hoje, se isso acontecer, existe uma certa punição. Naquela época, ninguém dava bola, né? As autoridades não davam muita bola. Mas hoje, até menos do que isso, já gera alguma punição, não gera? Então, geralmente, vai se conversar com a direção da escola, assim como a minha mãe o fez, né? Também na época. E a escola vai fazer ali uma palavra de aconselhamento com o pessoal, vai falar que isso não pode e tal. Só que assim, né? Começava lá fora. Começava fora dos limites da instituição escolar, né? E eles sabiam o quanto isso me afetava na época. Então, e quando eu passava ali pelo corredor, era, né, aquele tapinha na cabeça, tal. Não posso dizer que não era grave, porque de qualquer forma. Mas, assim, essa coisa vexatória, humilhante, diariamente. Então, começava fora da escola, porque desde o portão de fora até lá dentro. Então, a escola fazia palestra, falava que não podia chamar os pais dos alunos. A gente está falando de os corredores que era enorme, né? Então, enfim, nas reuniões de pais, falava-se, pedia-se para conversar com os filhos. Mas o ser humano, né? O ser humano tem prazer na dor do outro, muitas vezes. Essa é uma questão interessante. Pastora, isso é resultado do pecado? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque por causa do pecado de Adão, né, nós nos tornamos, a nossa essência se tornou uma essência ruim, até que Jesus entre e ocupe esse lugar, transformando, né, e nos redimindo. Então, com certeza, tudo que nós vivemos hoje, o mundo de hoje, né, os resultados, as consequências de hoje, está relacionado, sim, né, aos pecados, aos erros, às falhas, à desobediência mesmo, à voz de Deus, à palavra de Deus. Né? Infelizmente, é um dos motivos, né? É a essência pecaminosa que habita em nós. A senhora sofreu bullying? Olha, eu estava aqui pensando, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso, né? Na verdade, eu sofri e pratiquei. Não diga. Pelo menos assume. Tive uma infância muito difícil. Uma infância com muita dificuldade financeira e uma infância no qual a minha criação foi uma criação muito agressiva,
Eu não tive uma infância que os meus pais serviam a Jesus. Então, eles não serviam o Deus certo. E por não servir o Deus certo, não conseguiram me dar o amor certo que eu precisava, que só através de Cristo Jesus que a gente recebe. Cuidavam de mim, mas do jeito que na concepção deles estava certo, mas hoje nós entendemos que é um jeito errado. Então, infelizmente, o ambiente escolar é um dos mais atingidos, né? Que mais sofrem o bullying hoje é o ambiente escolar. Então, por eu não receber tudo o que eu precisava e me sentir uma criança vazia, e olha que eu tinha entre 6 a 9 anos, né? Uma criança tem noção do que está fazendo, nós temos noção do que é certo e errado. Embora não temos noção da consequência, mas nós temos noção, né? O Senhor Deus nos criou seres inteligentes, né? Então, o que acontecia? Essas ausências de amor, de prosperidade, de valorização, a gente apanhava muito dentro de casa, correção muito severa. Isso me tornou uma criança agressiva e com comparação. Então, eu olhava as minhas amiguinhas, elas tinham Maria Chiquinha, e o meu cabelo só tinha Piolho e Lêndia. Eu via a bolsa, a mochilinha delas, né? Aquelas mochilinhas na época da Moranguinho, elas tinham merendeira. Eu era uma sacola de plástico. Elas tinham tênis, eu tinha um chinelo. E ainda com grampo de cabelo embaixo. Então, eu comecei a ter uma vida de comparação. E eu comecei a me sentir mal. Já não tinha uma base dentro de casa, né? E me sentia muito inferior. E para que eu fosse meio que aceita, né, no mundo deste mundo que eu não conseguia atingir, ser como elas eram, ter o que elas tinham, eu comecei a me mostrar forte, que eu era a mais forte da sala. Mais forte em que sentido? Eu tinha uma voz de autoridade e às vezes eu agredia as minhas amiguinhas, puxava o cabelo, pegava depois da aula. Olha que situação. Mas nada que viesse ser de uma consequência, né? É criança com criança, mas hoje eu entendo que eu praticava o bullying, né? Mas pelo fato dessa falta de estrutura familiar, essa vida tão ruim que infelizmente eu tive, começou a me dar essa comparação e eu era, de certa maneira, a feinha, a piolenta, eu não tinha a merenda que elas tinham para comer. Então, a maneira que eu me sentia de ser aceita é sendo forte. E nem menino me enfrentava, pra você ter ideia. Nem o sexo masculino me enfrentava. Porque eu comecei a agressão que eu recebi, eu trouxe para a escola de uma forma errada. Mas glória a Deus que esse ciclo terminou quando, com 11 anos de idade, né, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Já são 33 anos na presença de Deus. Né? Isso não cresceu, mas eu não sei onde isso poderia chegar. Claro. Mas esse ciclo terminou ali na presença de Deus mesmo. Aí, foi muito bom a senhora ter falado isso, eu não sabia. Doutora, é muito possível que uma mãe de uma criança que pratique bullying diga, mas, doutor, olha só, meu filho passa por isso, o pai é alcoólatra, dependente de químico, não sei o quê. Ele faz essas coisas como estratégia de autoafirmação, como ela fazia. Certo. Não é autoafirmação? Certo. Isso não é compreensível? Não. Por quê? Porque quando eu faço uma escuta dessa mãe, talvez ela esteja tão fragilizada quanto a sua criança e não consiga dar limite. Não consiga mostrar à criança porque ela não tem para dar. É muito desafiador isso, pastor Éder. Quando a minha mãe foi me chamar em um dos dias desse período para ir para a escola e ela não me encontrou, ela me chamou por diversas vezes, por horas. E eu estava escondida embaixo da cama chorando, porque eu não queria mais ir para a escola, não queria mais ir para aquele lugar que me machucava tanto. E eu fiquei muito tempo calada, sem contar, porque eu recebia ameaças na escola. Se você contar para sua mãe, você apanha na saída. Se a sua mãe vier aqui, você apanha na saída. Se seu pai vier... E eu fiquei muito tempo sem contar. Por conta da manipulação que o bullying faz com a pessoa. Por isso que é poder, desestabilizar o outro. E o dia que minha mãe me procurou e ela não me encontrou,
Quando ela estava perto de chamar a polícia, que eu ouvi ela falando com o meu pai, falou, bem, eu vou chamar a polícia, porque eu não acho a Daniela. Aí eu falei, mãe, eu tô aqui. Mas isso já tinha se passado horas, já tinha passado o horário da escola. E quando ela vai, naquele momento ela viveu um mix de emoções, né? Nervoso, com tudo. Alívio. Exato. E quando ela se ajoelha e me vê do jeito que ela me encontrou ali embaixo da cama, ela me tirou, né? E ali ela disse que pensou muito, se dava uma bronca, se entendia e tal. E ela falou que respirou. E quando ela me viu chorando muito, ela perguntou o que está acontecendo. E ali eu tive coragem, no acolhimento que eu tive da parte dela, de falar, né? E quando eu falei, ela começou a chorar junto comigo. A minha mãe não é psicóloga. Mas naquele momento, eu creio que a minha mãe, assim, ela foi o que psicólogo não aprende na faculdade, sabe? Ela fez o que um psicólogo não aprende na faculdade. Ela chorando junto comigo, ela me pegou, ela me colocou na frente do espelho. E ela falou assim, Dani, se Deus te fez com essa altura, é porque Ele precisa de você desse jeito. Você é especial para o Senhor. E eu nunca vou me esquecer disso. E ela chorando cada vez mais, e eu chorando ali junto com ela. Ali foi um momento mais terapêutico da minha vida. E ela falou assim, Deus não erra. Se Ele te fez com essa altura, é porque Ele precisa de você com essa altura. Porque o nosso Pai não erra. Pronto. Pronto. Quando a minha mãe falou aquilo, parece que uma chave virou. Falei, Deus não erra. Deus não erra. Quando eu cheguei na escola no outro dia, eu fiquei esperando. E aí ela me empoderou, ela falou assim, Deus, você é a modelo de Jesus, você é uma pessoa que o Senhor tem assim, que quando você anda, Ele está olhando para você e falando, minha filha amada. E ali ela falou muitas palavras, colocando a palavra de Deus sobre a minha vida, as verdades de Deus sobre mim, não a mentira do mundo. E aí eu fiquei esperando o horário de ir para a escola. E aí o que eu fiz na minha cabeça? Então, quando eles fizerem aquele corredor, vai ser a minha passarela. E ao invés de eu ouvir o que eles estão falando, eu vou ficar ouvindo Deus falando, minha filha amada, minha filha amada. Eu virei a esquina, ela foi comigo, ela falou, você quer que eu vou com você dentro da escola? Falei, não, fica aqui, fica me olhando. Aí ela ficou me olhando e eu fui. Quando eu cheguei, que eles já estavam chamando, né? E aí eu olhei para trás, ela estava chorando muito. Eles já estavam gritando, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Empinei a cabeça e fui. Uma semana eu fazendo isso. Acabou o corredor. Também, né? Eles viraram... Estavam lá para assistir desfile. Entendeu? Então, a questão é, o que a criança recebe é aquilo que o ambiente tem para dar para ela. Muito obrigado por compartilhar. O seu ambiente tinha uma correção agressiva, por meio da violência, por meio tal... Você criou um estilo de aprendizagem para se defender. E para todo oprimido existe um opressor. E muitas vezes o adulto ele pode não ter a consciência do que ele está fazendo. Para ele está fazendo certo. Só que a forma. Por isso que quando eu falei no outro bloco que a questão está na qualidade dos vínculos, não é somente a quantidade de horas que você passa com a criança. Porque, às vezes, como num ambiente como a pastora trouxe, às vezes ela tinha a presença da mãe, mas como era essa presença? Qual era a qualidade desse vínculo? A mesma forma hoje. A questão está na qualidade e no que o adulto tem para dar para a criança. Uma mulher como essa mãe que o Senhor trouxe, dentro desse contexto, se ela está fragilizada, se ela é uma codependente desse marido que é dependente, como que ela vai ensinar limite se ela não tem? Você viu aí que essa questão do bullying vai muito além da mera gozação. Ela tem a ver com agressão e o malefício que ele faz também é potencializado pela quebra dos vínculos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente gostaria muito de continuar, tem várias coisas para serem abordadas, a gente vai fazer isso no próximo programa. Muito obrigado, pastora Nadir Silveira, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Carapicuíba, e a doutora Daniela Martins, da Assembleia de Deus Alfa, né, por estarem conosco.
as redes sociais, os meios de contato com as duas convidadas foram publicados ao longo da entrevista e, caso você não tenha anotado, estão nas nossas redes sociais. É só entrar aí nas redes sociais do programa Vejam Só, que você vai encontrá-los. Vamos ver o resultado da enquete rapidinho, nossa pesquisa provisória, né? Você já sofreu em algum momento da sua vida bullying de maneira séria? Vamos lá? 52% disseram que sim e o restante, os 48%, disseram que não, meio a meio, né? Eu já sofri, mas nunca fiz. Eu sou santo. A gente se encontra na próxima sexta-feira, querendo Deus. Até lá.